Boa, agora vamos falar sobre cancelamentos? Na tela para você. Gente, é o 4º ano seguido que a gente tem cancelamentos na Fórmula 1. É claro, a gente tem que contar que teve uma pandemia, que foi um caso atípico, né? Então ali, vamos colocar 2020. Foram apenas 17 GPs. Muitos GPs foram 2020, cancelados. né, Kalinka? Porque quem vê, né, 4 anos seguidos com tantas corridas canceladas, parece quase que uma tendência da Fórmula 1 ter esse tipo de situação, né? Mas eu acho que é muito mais uma circunstância, situações realmente completamente atípicas, né? Porque desses 4 anos aí, 3 deles foram em função da Covid. 2020, obviamente, que foi o ano que a Covid começou. A Covid começou, a Fórmula 1 estava na Austrália, os pilotos nos carros para começarem a primeira sessão de treinos livres, quando foram lá e anunciaram que não ia ter corrida por causa da Covid, que até então era uma coisa que ninguém sabia muito o que estava acontecendo. Mas essa foi a temporada de 2020. 2021 na Austrália foi também por causa da Covid. 2022, uma situação também extremamente triste e trágica, que é a guerra da Rússia e na Ucrânia. E 2023, por incrível que pareça, de novo, a Covid logo na China, né? Que é onde tudo na verdade começou. são as restrições para entrar no país que dificultou, né? Assim, não exatamente a pandemia, não exatamente a Covid, mas todo o protocolo de restrições para conseguir entrar lá, para os pilotos entrarem. Tinha todo um protocolo muito maior do que em outros lugares, por isso que a China saiu. E agora a gente teve esse cancelamento, então, da Emília-Romanha, que é o GP de Imola também. 22 GPs. É interessante porque a Fórmula 1, né? Eles estão tentando cravar 23, agora esse ano iam ser 24 corridas. Né? Eles queriam bater um recorde e tal, e não consegue. Parece que o númerozinho deve se manter no 22. Pois é, só que nesse final de semana passado, em particular, foi um pouco mais complicado, né? Porque o da China já foi anunciado que não teria antes de começar a temporada. Imola, a Emília-Romanha, as equipes já estavam lá. Os equipamentos já estavam lá. Então, realmente, foi uma situação ainda mais complicada, porque eles cumpriram a logística. Obviamente, para sair de lá foi um outro trabalho, porque eu vi várias matérias de tanto pilotos quanto equipes e tudo mais, tendo dificuldade de sair da região ali da Emília-Romanha por causa das enchentes, então realmente foi muito complicado. Mas de 24 corridas que deveríamos ter no calendário desse ano, no momento vamos ter 22, que são muitas corridas ainda, e a gente torce para que no futuro, independente da quantidade de corridas, que todas venham a acontecer e que a gente pare de ter essas situações tão tristes, tão trágicas que a gente veio tendo nos últimos anos, né, Kalinka? Boa, Maxito, agora tem corrida, tem pista, que tá ali, ó, tá na fila para conseguir entrar, quer voltar. Algumas? Algumas. Boa. Algumas. Eu trouxe aqui 3 que estão pipocando agora no cenário, tá todo mundo falando delas, mas eu quero a experiência do piloto. Eu quero saber se vale a pena ou se vai ser o grande procissão. Eu quero saber se realmente é boa. E você está torcendo para que entre alguma delas no lugar de Mônaco, pelo que eu estou sentindo. Você falou procissão 3 vezes na mesma frase. Bom, se você que está do outro lado concorda, manda aqui o seu comentário, viu? Vamos começar com a pista na França. Paul Ricard, Kalinquinha, essa é uma pista que teve durante muitos anos no calendário da Fórmula 1 e ficou também muitos anos afastada do calendário da Fórmula 1. Grande Prêmio de Paul Ricard na França é um circuito espetacular, muito tradicional, um circuito que tem uma coisa que só tem nesse circuito, que são essas áreas de escapes coloridas, mas que tem aquelas aderências diferentes, justamente para ajudar a parar o carro no eventual escapada de pista, e funciona muito bem. Eu acho que mais hora, menos hora é uma tendência que nos novos circuitos isso vai tornar uma coisa obrigatória. Por que esse circuito saiu do calendário da Fórmula 1? Se tratando da França que tem uma equipe na Fórmula 1, é o caso da Alpine, a equipe Renault, 2 pilotos franceses, Gasly e também Ocon. Por que talvez a França tenha saído do calendário, Kalinguinha? Eu não tenho a resposta 100%, mas eu acho que é mais uma questão... Você tá bom em fazer um suspense, hein? Não, por quê? Por quê? Então... Não, eu falo por quê, para chegar no ponto que eu não sei o porquê. Então é por isso que eu falo por quê 3 vezes. Mas pode ser que seja, talvez sim, talvez não, uma questão também política, né? Porque esse circuito de Paul Ricard, ele pertence a quem, Kalinguinha? Bernie Ecclestone, o ex-dono da Fórmula 1, que hoje a sua relação com a Fórmula 1 não é tão saudável assim, depois que ele saiu do controle da categoria e se afastou já alguns anos atrás. A gente vê o Bernie Ecclestone de tanto em quanto, inclusive dando algumas alfinetadas na Fórmula 1 na gestão atual. Não sei se é por isso, mas talvez não seja coincidência que um circuito tão tradicional na Europa, onde tem a Renault e pilotos franceses e tudo mais, por hora está mais uma vez afastado da Fórmula 1.
Eu acho que deveria entrar logo no circuito, porque as últimas corridas foram 2 vitórias pro Lewis, 2 vitórias pro Max, e aí a gente já vai e já tira esse tira-teima, caminho, entendeu? Eu acho. Vamos para a próxima pista? Próxima pista. Essa é aquela que a gente falou agora há pouco, né? Grande Prêmio da China, que saiu do calendário, obviamente, em função da Covid. O primeiro Grande Prêmio na China da Fórmula 1, se não me engano, foi em 2003 ou 2004. Então é um circuito que ficou no calendário da Fórmula 1 durante muitos anos. Ela vai completar agora 20 anos em 2024. Então começou em 19 anos. Então faz a conta. Fora, obviamente, os anos que a Fórmula 1 não foi para lá em função da Covid. É um circuito muito legal, normalmente proporciona grandes corridas. A Fórmula 1 na Índia não era tão popular, mas ao mesmo tempo, nesses últimos 19 anos que a Fórmula 1 começou a competir na Índia, muitas coisas aconteceram nesse país, o desenvolvimento que esse país teve nas últimas 2 décadas, vamos arredondar, realmente é um crescimento espantoso, se tornou uma das grandes e maiores economias do mundo, então realmente faz todo sentido a Fórmula 1 tentar voltar para a Índia no futuro próximo e a princípio a China vai voltar para o calendário ano que vem, como a gente falou agora há pouco, esse ano só não teve Fórmula 1 no circuito da China em função dos protocolos que você acabou de explicar, né, Karinka? Da Covid-19. A China quer comemorar, quer fazer essa grande festa, porque aí tem os 20 anos, vai comemorar por lá, recebendo a elite do automobilismo. Vamos ver como é que vai acontecer e se vai acontecer isso. Tomara que sim. Tomara que sim. Tomara que não seja nenhum problema de pandemia. Para nunca mais, Deus quiser. Passou. Vamos falar de mais uma pista? Opa, Grande Prêmio da Malásia. Kalinka, esse é um circuito, como vocês podem ver, né, para quem não conhece, é um circuito espetacular também. Também é um circuito que proporciona grandes corridas. Malásia também não é um mercado tão popular, a Fórmula 1 não é tão popular na Malásia. Mas, obviamente, com o crescimento da Fórmula 1 no mundo inteiro nos últimos anos, com certeza seria uma corrida com muito mais atenção do povo da Malásia. E é uma pista que tem uma característica também que é o seguinte: é extremamente desgastante fisicamente esse circuito porque é muito úmido. Então a umidade lá relativa do ar é muito alta, então com isso você acaba transpirando muito e quando você transpira você desidrata. Quando você desidrata demais, a parte física realmente fica um pouco comprometida, mas realmente é um circuito que eu gostaria de ver de volta ao calendário. É um circuito que durante muitos anos recebeu a MotoGP também, então é uma pista que eu acho muito legal. E são pistas, né, Kalinka? 3 exemplos aí de pistas que, caso a Fórmula 1 precise de novas praças ou precise substituir alguma praça, seja pelo motivo que for, eu acho que são 3 excelentes opções, esses 3 circuitos.